Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão em Negócios. Aqui, nós mergulhamos nas trajetórias que transformam o cenário empresarial e social. Hoje, recebo uma convidada que define o conceito da multipotencialidade. Ela é advogada, empresária, idealizadora do Hub da Joint Agency e uma voz potente nas políticas inclusivas e no empoderamento feminino aqui em Duque de Caxias. Com a sensibilidade de quem convive de perto com a realidade do autismo em sua própria família e a garra de quem prepara mulheres para os desafios do mercado, recebo hoje, com muito orgulho, a nossa querida doutora Elisângela Zurita. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês. E, sim, é uma história muito, como eu posso dizer, envolvente, muito cheia de sentimentos. Esse livro, eu já estou falando do livro, gente. Calma, doutora, nem chegamos lá ainda. É verdade. Mas, sim, a minha carreira, ela realmente é múltipla, né? Tem muita coisa que eu faço. Às vezes as pessoas não entendem. Por que ela está... Cada hora ela está num lugar diferente. O que ela faz? As pessoas querem saber, mas realmente tem muita coisa aí para a gente falar hoje. Então. Doutora, a senhora transita entre o direito, o empreendedorismo e a maternidade. Como essas várias mulheres se encontram na sua rotina e como surgiu a missão de trabalhar a autoestima feminina? Uau! Eu acho que em toda a minha história, toda a história de vida teve um período marcante, assim, uma fase muito marcante da minha vida, né? Da vida da minha mãe, da minha família, das minhas irmãs. E aí isso foi me dando ideias. Eu sempre fui muito criativa, né? E as coisas que foram acontecendo durante o tempo e foram abrindo essas oportunidades, foram abrindo a vontade, a necessidade. Então, tudo que a gente tem necessidade, a gente vai buscar, né? Alguma solução. E foi isso. Foram abrindo essas possibilidades e aí foram surgindo coisas. A oportunidade de trabalhar com pessoas, eu acho que isso fez com que essa energia totalmente canalizada, mas sempre voltada para o ser humano, né? Eu fui criando. Eu acho que contando essa história, né, indo realmente para o início dela, eu engravidei muito cedo, né? Deixei de ser menina para ser mãe. E como mãe, eu não fui só mãe do meu filho, eu fui mãe da minha família inteira, né? Eu fui mãe da minha mãe das minhas irmãs. E com toda essa necessidade de tudo que a gente foi vivendo, passando, eu acho que foi abrindo caminhos, oportunidades, e eu fui seguindo para tudo aquilo que vinha para mim como oportunidade. E eu agarrava aquilo, eu queria fazer aquilo. E mesmo que fosse muito diferente do que... Então, eu comecei a seguir isso. Essa vontade de ajudar, a vontade de mudar a vida dos meus familiares, mais do que isso, a vida do meu filho. Então, foi isso. Doutora, no mundo dos negócios, muitas vezes dominado por uma visão masculina, qual o maior desafio, por exemplo, para a mulher manter sua firmeza sem perder sua essência? Nossa, que pergunta. Eu acho que, para a mulher, isso pode até mudar um dia, mas eu acho que é um dos pontos mais difíceis, assim, para uma mulher, quando ela está não é dominando, porque a mulher ela não domina nada, né? Eu acho que a gente agrega. Nós estamos juntos com os homens, a gente está lado a lado, né? Nunca atrás. As pessoas falam isso, né? Os homens tinham essa mentalidade, né? De olhar a mulher sempre atrás, era tudo muito diferente antes, que hoje não é, né? Mas já mudou alguma coisa. E como isso é difícil. É difícil você mostrar o teu potencial como mulher numa mesa de reuniões só com homens. É difícil mostrar o teu potencial, o tanto que você estuda, o tanto que você se dedica num negócio, como empreendedora, como mãe, como qualquer coisa, qualquer profissão. É muito difícil para a mulher ela se autoafirmar. É muito difícil. E
E a gente está indo devagarzinho, né? Eu acho que se uma mulher ajudar a outra, como a gente fala de mulheres extraordinárias, que a gente vai ter, né? Esse programa ele está vindo com força também. Mas se a gente tiver ajuda uma das outras, a gente consegue mudar a mentalidade do homem. A gente consegue mudar a mentalidade de uma sociedade. Que eu acho que está aí a solução de muitos problemas que a gente tem como mulher, de estar à frente de alguma empresa, à frente de algum empreendimento, à frente de alguma coisa e ser levada a sério realmente. É muito difícil, mas a gente vai conseguir. A senhora está indo muito bem. Doutora, a senhora tem uma vivência muito próxima com o universo do autismo, especialmente através da história da sua irmã, né, que foi diagnosticada com TEA nível 2. De que forma essa experiência familiar influenciou na sua visão sobre inclusão, gestão de pessoas e ambientes corporativos mais humanos? Eu acho que total. Desde pequena eu observo ela, né? Eu estava sempre muito pequena, mas muito consciente do que estava acontecendo ali, né? Em cada ambiente que a gente estava, em cada situação que ela passava. Então, é aquilo que eu te falei, as oportunidades foram abrindo e eu fui agarrando. Então, como eu vivi isso com ela dentro de casa, eu vi toda a necessidade da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que criou 5 filhos sozinhas, né? E aí, o que ela fez? Ela morreu, ela perdeu um filho e ela ficou com 4 filhos. Ela foi para um outro estado para morar, sozinha com esses filhos. E foi extremamente difícil para a gente, porque a minha irmã ela tinha necessidades, né? Ela tinha limitações. Então, isso a gente vai falar muito ainda, mas assim, não vou nem entrar muito nessa história, mas tudo aquilo que acontecia com a Edilene, quando eu cresci e eu entendi tudo aquilo, e parece que assim a história fica, o lastro fica, né? A gente consegue entrar nos ambientes com mais percepção. Por isso que eu uso muito o 360, né? O olhar 360. Porque quando você entra no ambiente, se você tem consciência de como está esse ambiente, independente se tem ali um autista, independente se tem alguém com deficiência, mas isso é muito importante até falar com relação à inclusão, porque ele gira em torno disso, mas o meu olhar é muito mais sensível, tudo é muito mais... Eu tenho mais sensibilidade. Então, de variar todo o tempo nisso, entender isso muito bem, ter consciência disso, eu fui sempre seguindo para algo que me levou para a inclusão. E trazendo essa experiência toda para o hub da Joint Agency, como esse projeto conecta, por exemplo, inovação com a necessidade urgente de inclusão real para as pessoas, por exemplo, autistas, né, no mercado de trabalho? Nossa, muito importante essa pergunta. Olha, eles são pessoas normais, né? São pessoas normais. Sim. A gente não pode... Eles têm, como vários outros, limitações. Eles têm várias limitações. Mas são pessoas, são seres humanos. E eles precisam sobreviver de alguma forma, né? Eles nascem como a gente, que somos normais, entre aspas. Né? Todo mundo fala que cada um tem uma diferença aí, né? Eu acho que cada um tem um pouquinho de autismo. Todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo é estranho, né? Todo mundo fala essas coisas. Eu sou autista no nível extremo. Pois... Então, a gente sabe que todo mundo tem limitações. Então, eu acho que, assim, se você entender, tiver consciência de que no teu meio familiar ou no meio de um amigo seu, de uma amiga, de alguém que tenha... Porque o que eu estou querendo dizer está muito próximo de você, porque o que está muito distante você não vê. Né? Então, quem está próximo, vamos tentar ajudar com aquilo que a gente pode, vamos tentar incluir aquela pessoa na área do trabalho, na área da educação. Eu acho que se a gente fizer esse 360 com o autista ou com alguém que tem alguma deficiência, a gente consegue incluir essa pessoa em qualquer lugar. Por quê? Porque você vai dar educação, uma educação com aquilo que ele precisa para a evolução dele. E não vai ser uma evolução como a sua, como a minha, vai ser uma evolução dele.
Mas ele vai evoluir num ponto que ele vai conseguir ser funcional, e ele precisa ser funcional. Porque, primeiro, que ele não vai ter mãe e pai o tempo todo do lado dele. Né? Ele vai ter que ter a vida dele. Então, se você, mãe, se você, pai, entender isso, você vai parar de deixar aquele filho que tem alguma deficiência, que tem alguma síndrome, meio que de lado por conta da proteção. O pai e a mãe fazem isso, né? Por conta da proteção, eles protegem, escondem aquela criança, aquele adolescente, aquele homem, aquela mulher que tem algum tipo de dificuldade, quando, na verdade, eles deveriam fazer o contrário, porque aí sim eles conseguiriam ter uma vida pelo menos funcional, ou pelo menos digna, né, de ter um emprego. Quem disse que um autista nível 1, 2, nível 3 não, porque realmente é bem difícil. Sim. Mas nível 1 e nível 2... Mas, doutora, as empresas, pelo que eu tenho entendido, né, elas são obrigadas por lei, as grandes empresas, né, a contratarem pessoas com pequenas divergências, né? Neurodivergência, que eles chamam, que é a tal da política inclusiva, né? Voltada para o trabalho, para a empregabilidade, dando mais autonomia, né, para essas pessoas, assim também o apoio para as empresas e também os familiares, né, que têm dificuldade. O que a senhora acha disso? Nós estamos muito engatinhando ainda. Né? A gente fala de uma política pública que está aí, de uma lei que está aí, mas o direito, ele muitas vezes não é respeitado. Né? Vamos falar a verdade? Para você buscar um direito, tem uma lei que fala que aquela empresa precisa contratar tantas pessoas com deficiências e tal. Não está sendo cumprido. A senhora acha que não está mudando nem um pouco? Pouquíssimo. Eu vejo mais lá fora, efetivamente, né? Estados Unidos, Europa menos, mas ainda está mais à frente do Brasil. O Brasil poderia estar melhor nessa situação. Eu queria falar agora sobre o próximo passo, né? Que eu estou sabendo por aí, vieram me contar que vamos ter um livro. Né? Eu sei que em breve vai ter o lançamento do seu primeiro livro. O que os leitores podem esperar dessa obra, doutora? Olha, muita emoção, uma história realmente marcante, uma história emocionante. Eu posso falar, produção, o que tem no livro? Posso? Pouquinho, né? Pouquinho. Tem desenvolvimento humano, mas muito desenvolvimento humano. Né? Tem... O que mais, gente? O que mais, produção? Me ajuda aí com o livro. O que eu posso falar? Claro, a minha história. Né? Então, ali realmente tem o meu DNA, todinho. Você vai conhecer um pouco mais de perto e mais de dentro a Elisângela, que muitos não veem. Porque a gente esconde muita coisa, né? Para não ser... taxada por alguma coisa, sei lá, para não se machucar em alguma coisa. Mas eu acho que grandes histórias, elas precisam ser contadas, porque elas conseguem mudar a vida do próximo, não só a sua, porque a minha foi mudada. Podemos considerar ele o quê? Um guia, um manifesto ou um compartilhamento da sua própria história? Eu acho que os três. Os três juntos? Eu acho que os três juntos, sim. É um guia, vai te orientar sobre muitas coisas, vai te orientar com relação à antifragilidade. A gente precisa entender isso, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento está ali naquele livro. E a gente precisa estar ciente hoje de onde estamos, como estamos e para onde vamos. Muito bom. Qual o conselho, doutora, que a senhora deixa para a mulher que hoje se sente, por exemplo, invisível ou deslocada no mercado de trabalho? Primeira coisa, ela entender que ela precisa se permitir, né? Quando ela se permite, ela entende, e quando ela entende, ela se conhece, e aí ela entra num outro patamar, né? Ela realmente consegue entender que o mercado de trabalho é para ela também. Ela consegue entender que ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, com quem ela quiser, fazendo o que ela quiser. Então, acho que é importante ela entender isso, ter consciência. A primeira coisa é isso, se permitir. Doutora,
A produção está falando comigo aqui no fone, dizendo que nós estamos recebendo muitas perguntas do nosso público, da nossa audiência. Flávia, você poderia, por gentileza, falar a primeira pergunta? Sim. A Fernanda da Itatiaia perguntou o seguinte: muitas mulheres têm medo de dizer não para não serem duras ou ingratas. Em que momento da sua vida você percebeu que ser boazinha demais pode destruir uma carreira? Uau! Caramba, fala o nome dela, gostei demais dessa pergunta. Fernanda. Itatiaia. Fernanda de Itatiaia. Fernanda. Eu vou te dizer que eu comecei a me permitir mesmo, literalmente, a falar o que eu queria falar, a dizer não a hora que eu queria dizer, com os meus 30 e poucos anos. Eu ainda era essa pessoa que não falava não, não fazia, eu me limitava demais. Eu tinha essa questão comigo porque era como se eu não fosse caber naquele lugar, eu não fosse aceita por aquele clã, né? A gente tem que estar sempre com os clãs, né? Por quê? Né? Por quê? E eu queria me encaixar de alguma forma. Então, eu comecei a me permitir depois dos meus 30 e comecei a dizer não e aceitar que eu era um indivíduo único, que as pessoas precisavam me respeitar, precisavam respeitar as minhas vontades. Mas, primeiro, novamente, eu me permiti e eu fiz isso. Eu fiz questão de escolher, entender que o não era meu, o sim era meu e tinha que ser a minha vontade. Por que não? Por que eu não podia falar e as pessoas aceitarem? Perfeito. Bem respondido. Flavinha, temos mais alguma pergunta? Temos sim. A Marcela de Xerém está perguntando quando vai ser a data do lançamento do livro. Já estão aí na expectativa do livro, doutora. Que maravilha, muito bom saber disso. A gente já tem data. A gente pode passar a data? Então, dia 16 de abril, nós estaremos no lançamento desse livro tão esperado. Meu Deus do céu, foram 2 anos de escrever, de pensar, de se permitir. Então, eu me permiti escrever realmente o livro e entender que ele iria fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, fiquem ligados, dia 16 de abril. Dia 16 de abril. Vai ser aqui em Duque de Caxias. Aqui em Duque de Caxias. Aí, ó, pessoal, fica ligado, dia 16, né? Vocês vão ter mais informações no nosso link após a nossa entrevista. Tem mais alguma pergunta, Flavinha? A Fabiana, de Jardim Primavera, perguntou o seguinte: doutora Elisângela, diante de tudo que você já viveu, recomeços, tudo que aconteceu na sua vida, na vida da sua família, qual foi a verdade mais dura que você precisou aceitar sobre si mesma para conseguir seguir em frente? Profundo, hein? Como é que é o nome da moça? Fabiana. Caramba, Fabiana. Fabiana deve ser terapeuta. É verdade. Fabiana, eu vou te falar uma coisa. Eu te confesso que se eu for a fundo nessa pergunta, eu saio daqui chorando, né? Mas não vamos a fundo, vamos fazer aqui a resposta sobre isso. Ai, meu Deus. Cara, acho que a necessidade da minha família, da minha mãe, as minhas necessidades me fizeram chegar até aqui. Ser forte, enfrentar tudo que eu tinha que enfrentar, que não foi fácil. Não, doutora, não vou ficar emocionada. Assim, a gente vai ter que parar o programa, porque daqui a pouco eu também estou chorando junto com a senhora. Respira. Ai, meu Deus. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Elisângela do início da sua carreira, qual seria a mensagem que você falaria para ela? Garota, você não sabe o que te espera. Vá em frente e vença, porque você está no caminho certo. Muito bem. Doutora, agora vamos para o momento de descontração, né? É o nosso bloco ping-pong. Eu vou falar uma frase e a senhora completa, tá bom? Um valor inegociável. Lealdade. Um livro ou referência. Antifrágil. Inclusão para você é. Olha, tem tantas que eu poderia falar, mas inclusão é
tão importante que a palavra já diz, né? Incluir. É extremamente importante incluir as pessoas. Lembrando sempre que todas aquelas pessoas, independente da síndrome, de qualquer coisa, elas têm uma limitação. Então, com esse respeito, eu trago a inclusão para o 360, dizendo para ela: Perfeito. você consegue. Ser uma mulher de negócios no Brasil é difícil. Difícil. Sobre todas as coisas que a gente acabou de falar, uma delas que eu acho que é a mais difícil é quando você é diminuída. Sabe? Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Você tem uma força, uma energia extraordinária e alguns homens não entendem, não têm a sensibilidade para isso. Então, eu acho que enfrentar algumas reuniões, eu enfrentar tribunais, como eu enfrento vários juízes, mas é muito difícil essa parte de empreender e não ser reconhecido. uma frase que te define. Uau! Perseverança. Eu sou muito perseverante, resiliente. Eu acho que resiliência e perseverança são duas palavras que me definem nessa frase. Doutora, eu ficaria aqui horas, né, no nosso bate-papo, e eu queria muito agradecer, né, por compartilhar a sua história, a sua visão técnica, né, e humana conosco hoje. Certamente a sua trajetória inspira não apenas mulheres, mas todos que acreditam em um mercado mais justo, humano e eficiente. E para você que nos acompanhou, este foi mais um episódio do Conexões e Negócios. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro das próximas conexões que transformam. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora.